Olá, tudo bem? Hoje, dando continuidade aqui aos livros da Laura Ingalls Wilder, nós vamos falar sobre Uma Casa na Pradaria, seria o terceiro livro da série, não é? Veja bem, no primeiro livro nós temos a história, o dia a dia da família Ingalls, isso quando eles ainda viviam em Wisconsin, que foi onde a Laura ali cresceu, não é? E tudo mais, Charles ali como um grande fazendeiro e essa coisa toda, então mostra como era simplesmente o dia a dia deles ali. Né, já uma família de interior, né, gostavam do campo e de trabalhar na fazenda, essa coisa toda. Né? Depois nós vamos, o segundo livro, que é O Pequeno Fazendeiro, nós vamos mudar o foco, que agora vai ser a história de Alphonse Wilder e a infância dele. Agora, então, nesse terceiro livro, Uma Casa na Pradaria, nós voltamos o foco para a família Ingalls e eles agora estão saindo de Wisconsin, atravessando o Mississippi para desbravar novas terras ali ao oeste. E não somente o Charles, mas outros colonos, outros pioneiros e desbravadores vão também né, por essas terras aí, até mesmo incentivados pelo próprio governo. Então, só que o que acontece é tem todo ali um território indígena. Então, o homem branco vai chegando, só que onde eles chegam, ali também há índios e essa coisa toda. Né? E eu já vou chegar nessa questão aí, que é justamente a questão polêmica, né? Mas, enfim, a Charles, então, vai sair e nós vamos ver todas as intempéries, tudo que eles passaram, os dias e as noites acampando. Foi uma viagem muito longa, uma viagem muito perigosa. Vamos ter lobos, né, que podem atacá-los ali no meio da noite. Enfim, não foi uma coisa muito fácil, né? Foi uma viagem muito fácil, muito tranquila. Então tem toda aquela emoção, tem todo aquele perigo, todas aquelas intempéries ali que a família passou até chegar num lugar onde o Charles achou que era um lugar bom para que eles pudessem ali fazer a sua casinha e morar. E de fato era uma terra boa, era uma terra maravilhosa. Charles disse: olha, aqui tem de tudo, né? Nós vamos viver como reis, e, enfim, nós vamos ter o nosso próprio sustento e né, produzir coisas também para vender, vai ser uma maravilha, né? Charles estava animadíssimo, não é, com essa promessa ali de uma vida boa, de uma vida melhor, próspera, não é, ali nessas terras que precisavam tão somente ser desbravadas. Ele pensava, bom, isso aqui no futuro vai render, isso aqui no futuro vai estar cheio, não é? E nós vamos trabalhar, e, enfim, isso aqui vai ser valorizado, e o nosso trabalho vai ser valorizado, enfim. Então, quando o Charles chegou neste lugar aí, ele então constrói a sua casa e tem todo o processo detalhadíssimo, como é sempre a narrativa da Laura Ingalls, onde ele vai ali passo a passo construir a sua casa e toda a dificuldade que ele teve. Não tinha nada perto, era tudo muito longe, na verdade não tinha nada, não tinha mercado, não tinha vizinhos, mal e mal. Ele encontrou um vizinho, né, chamado o Sr. Edwards, que é que vai ajudá-lo, e aos poucos os colonos vão chegando, né? Então, assim, foi mesmo um toque ali, né, um passo de muita coragem também do Charles, né, de se embrenhar aí nessa situação. Mas foi muito interessante. Então, ele constrói a sua casinha, como eu disse, próximo ali de terras indígenas. Então, eles vão estar muito perto ali do acampamento indígena, tanto que os índios vão entrar na casa, vão fazer o que quiserem, pegar o que quiserem, o tabaco do Charles, vão comer, sabe? Enfim, isso causa um transtorno muito grande, né? Um incômodo muito grande para a família. As meninas têm medo, a mãe principalmente, e enfim. Mas é muito, né, é muito interessante essa questão, essa relação do Charles com esses povos indígenas. E ele acredita que é possível, sim, eles viverem ali em harmonia, ninguém ocupando o espaço de ninguém, mas assim, é só respeitá-los, é só, né, não provocar ou não machucar ninguém, que tá tudo certo, né? E eles também eles respeitam. Enfim, né, e os colonos vão chegando e os índios vão ficando mais para trás, eles são obrigados a
até mesmo pelo governo serem realocados e cada vez mais perdendo espaço, e enfim, é isso que vai acontecer. Então nós vamos ter aí esse pano de fundo, né, histórico, e nós vamos ver essas coisas acontecendo, né, e no fim aí uma grande, quase que uma revolta, quase que uma briga, né, verdadeiramente ali entre os índios que queriam, né, botar os colonos brancos ali para correr, e os índios brigaram entre si, porque uns acreditavam que eles deveriam brigar, outros não, porque nós não devemos atacá-los, porque a gente não vai dar conta, então é melhor deixar do jeito que tá, enfim, uma briga só. Eles vão brigar entre si. E o governo, em um determinado ponto, vai dizer que aquele lugar específico onde o Charles ali se alocou não era bom, não era interessante. Então, os colonos que ali estavam seriam realocados, seriam mandados embora, porque aquela terra ali ficaria para os índios. Charles, então, ficou louco da vida. E termina a história, este livro, assim: a família saindo antes que eles recebessem ali, sei lá, né, uma ordem de despejo, ou como Charles disse. Então, antes que a gente seja mandado embora daqui como cachorro, vamos embora, né? Vamos sair daqui, vamos procurar um outro lugar, uma terra ali mais para o oeste, vamos procurar um lugar para a gente ficar. E assim é. Então a família vai peregrinar novamente, depois de todo o trabalho, depois de ter construído toda a casinha, depois de ter passado por tantas coisas, ter passado por fogo na pradaria. Coisas muito boas e coisas muito ruins também aconteceram. Ali eles ficaram doentes, pegaram doença, pegaram malária, enfrentaram mosquitos, todo tipo de coisa. Enfim, é uma descrição muito boa, muito interessante. É lindo, né, de se observar, né, as memórias da Laura, a narrativa dela, as noites, principalmente ali as noites em que ela, né, conversava com o seu pai, sentava ali muitas vezes para ouvir os lobos uivando. Então ela se sentava ali com o seu pai à noite, né, os lobos uivando, mas ela não se importava, né? Ou mesmo o barulho dos índios, o barulho de guerra dos índios, né? Chegou um momento em que ela até se acostumou com isso, e enfim. E aí a nossa história vai terminar então quando a família resolve então partir para um outro lugar, não é? E a Laura então, né, sentindo aquela segurança, sabendo que o Charles, né, o pai dela, sempre sabia o que era melhor e que estava tudo bem, tudo certo. Termina então ela ali, né, dentro da carroça, olhando para o céu estrelado maravilhoso, e o pai cantando alegremente, e a família, não é, em busca, partindo para uma nova aventura, que nós vamos acompanhar no próximo livro. Mas, basicamente, não é, essa é a história de Uma Casa na Pradaria. Obviamente que o gostoso é você participar da história, da viagem, da narrativa, das coisas que ela conta, né, da emoção, tudo. Então, vale a pena você ler, vale a pena você conferir. É muito bom realmente. Então, fica aí mais uma sugestão: Uma Casa na Pradaria. E até a próxima.